você que está nos seguindo pelos canais, nas redes sociais, pelo YouTube, nossa igreja só existe por uma razão, para abençoar a sua vida, para glorificar o nome do nosso Pai que está no céu. Nosso endereço é a Avenida Desembargador Augusto Simas, 1772, aqui em Curitiba, bairro de Bom Retiro. Amém? Faça amor, não faça guerra. Essa expressão foi cunhada na década de 70, durante um movimento que quis trazer a liberdade, mas que somente aprisionou, com uma visão progressista, aprisionou o povo que, naquele tempo, na fazenda de Woodstock, nos Estados Unidos, queria celebrar a paz. Uma geração cansada de guerra, uma geração que foi mergulhada na guerra do Vietnã, que ceifou quase 70 mil jovens americanos, e que não suportava mais viver em guerra. Faça amor, não faça guerra. Nos dá uma ideia de que existe a possibilidade de um mundo sem paz, ou um mundo de paz sem Deus. Haverá um tempo de paz. Me fazem perguntas, andam me questionando a respeito da gente estar ou não no tempo, já estamos vivendo a tribulação, ou a grande tribulação, ou já estamos vivendo as dores de parto, como diz Jesus em Mateus capítulo 24. A verdade é que quando houver uma paz celebrada durante 3 anos e meio com Israel e o anticristo, é a chamada paz sem Cristo, a paz sem Deus. Não existe paz se você não tiver Deus. Todos os movimentos de paz que o ser humano experimentou pela história, paz de Westfália, Tratado de Versalhes, a Liga das Nações, a Organização das Nações Unidas, nenhum desses instrumentos foram capazes de trazer paz. E eu quero mostrar aqui um momento de euforia que Israel vive, um tempo de grandes vitórias, um tempo onde Deus fazia maravilhas e lutava com ele e por eles de maneira sobrenatural. Isso aterrorizava os seus inimigos e trazia para Israel uma segurança que os fazia pensarem ser invencíveis. Diz assim: não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus. Presta atenção nesse nome. Moradores de Gibeão, também conhecidos como gibeonitas, descendentes de Noé, descendentes de Cã, descendentes dos heveus, que eram os gibeonitas. Por guerra, as tomaram todas. Existe uma clareza dentro de toda a escritura bíblica de que nós vivemos num mundo em guerra espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7. Ele vai dizer em Efésios capítulo 6, tomem toda a armadura de Deus. Agora, você não toma a armadura de Deus para ir tomar um cafezinho na lanchonete. Existe sim uma verdade a respeito de uma guerra, mas as armas da guerra, elas são muito mais sutis, elas são muito mais silenciosas do que a gente imagina. Israel estava cumprindo a vocação de tomar promessas. É isso que era chamada aquela terra de Canaã. E um pedaço daquela terra era Gibeão, as planícies de Gibeão. Quando Israel chega de frente para a terra da promessa, ele entra como quem vem do oeste para o leste. Ele sobe numa grande montanha e ali ele vê de Dan a Naftali. Ele vê todo Israel com o Mar Morto no centro-sul, os desertos mais ao sul, chamados de desertos da Judéia, desertos de Beersheba ou Berseba,
o Jordão brilhando como um traço de uma tinta prateada, e o mar da Galileia, já ao norte, com as colinas que separam Israel do Líbano e da Síria. Ali ele vê um povo, numa cidade chamada de Jericó, dita a cidade ou as ruínas históricas mais antigas do mundo. Israel toma Jericó no capítulo 6, mas no capítulo 5, ele passa pelo Jordão a pé seco. Foram 4 ocasiões na Bíblia em que o mar se abriu. Não foi só no Mar Vermelho, ou chamado Mar dos Juncos, em Pirairote, a cidade onde Israel atravessou do Egito para o deserto do Sinai. Mas o mar se abre 2 vezes com Elias, com Eliseu, e mais uma vez com o povo de Judá. Ali o Jordão se abre, eles atravessam, as muralhas de Jericó são cercadas. Aquele povo de Jericó viu Deus operar a destruição da arquitetura de defesa, com gritos de um povo que cercava. No capítulo 10, o povo de Israel está sendo mastigado, atacado, beliscado pelos seus inimigos, amorreus, e Deus então manda pedras do céu, e ele fere o povo inimigo mais do que a espada de Israel, e aquelas pedras só acertam no inimigo. Josué, ele ora a Deus e diante do povo, e diz: tu sol, pare em Gibeão, e tua lua detenha-se no vale de Ajalão. Ou seja, pensa num povo que não experimentou derrota. Esse é o povo de Israel. Um povo novo, um povo que sai do deserto, e um povo que vê tudo dar certo. Mas é a certeza dessa vitória que vai comprometer o discernimento do povo de Deus. Josué 9, de 3 a 6, e depois nós vamos ler a partir do verso 15 também, desse mesmo capítulo 9. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, esse era o nome da cidade, Ai, usaram de astúcia, e foram e se fingiram de embaixadores, e levando sacos velhos sobre seus jumentos, odres de vinho, velhos e rotos, e remendados, nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Olha o verso 15. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles, e não pediram conselho ao Senhor. Deixa eu sublinhar isso. Olharam para as aparências e não consultaram ao Senhor. E José fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que, palavras do pastor Lobo, tarde demais, sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos, que moravam no meio deles. Quando você faz um acordo com quem você jamais deveria ter feito. É interessante que eu use a palavra sutileza, porque é justamente isso. O povo, e havia 7 nações mais poderosas que a nação de Israel: os amorreus, os hititas, os filisteus, os jebuseus, os gigarzeus, todos eles habitando naquela terra, habitantes de Jerusalém, habitantes de Lax. Eles se confederaram, eles se juntaram, falaram assim: tá bom, ele é grande, mas ele não é 2. Então vamos juntar todas as nossas nações, naquele tempo, as cidades-estado, e vamos contra Israel. Mas aí tem um povo muito esperto, um povo que vai ser expulso dali,
Um povo que vai ser afastado daquela terra, porque aquela terra Deus tinha dado para Abraão há quanto tempo? Lá atrás. Aquela terra não pertencia àquele povo, e aquele povo falou assim: não saio. Você só entra só se for por cima do meu cadáver. É mais ou menos isso que você está vendo ali. É alguém, você veio para o culto, imagina que você veio para o culto, você deixou tua casa vazia, aí o pessoal do MST entra no teu apartamento, entra na tua casa, senta no teu sofá, abre a tua geladeira, sabe aquele frango assado que você saiu de manhã cedo antes do culto, e passou na padaria e está lá, com aquele saquinho de farofa dentro dele para você comer, com a maionese que tua sogra vai levar? Aquele povo foi lá e comeu o que era teu, tomou posse daquilo que era tua posse, invadiu aquilo que era teu direito de propriedade inalienável. E ele diz mais: não saio, daqui ninguém me tira. Pronto, essa é a realidade, traduzindo aqui para uma realidade bem próxima daquilo que a gente pode entender. Aquele povo promove uma aliança, ele engana as pessoas, ele engana, e assim, diz assim, o povo dos heveus usou um ardil. A pessoa ardilosa é um psicopata, um sociopata. O psicopata, ele quer prazer, ele quer status, e ele quer poder. É isso que ele quer. Em qualquer área, ele vai buscar prazer, poder e status. Ele consegue chegar no topo da cadeia alimentar. Ele é um bagre ensaboado, ele consegue convencer todo mundo que ele é bonzinho. Deixa eu ficar, eu vou te ajudar. E você acaba fazendo uma aliança com alguém que você jamais deveria fazer. Quando Jesus fala do fim do tempo, ele fala que o reino de Deus é como um semeador, que semeou semente, e nasceu trigo, mas veio o inimigo durante a noite, e semeou joio. E a diferença do joio para o trigo, gente, é nenhuma. Quando você pega o joio, quando você pega o trigo, eles são aparentemente idênticos, e você não consegue olhar e falar assim: isso aqui é joio. Por exemplo, alguém inexperiente como eu visitei certa vez um trigal, e a pessoa me dizia: ó, esse aqui é joio, esse aqui é trigo. Agora vê aí, o que é joio e o que é trigo? Eu não conseguia ver, porque são muito parecidos, parece crente, mas não é. Havia uma propaganda de um shampoo, que eu inclusive usei quando tinha cabelo, chamado Denorex. Era um shampoo anti-caspa. Ele falava assim, depois eu vou orar por você, para você não ficar careca também, tá bom? Porque quando eu chegar no céu, os cabelos que já foram arrebatados vão se encontrar comigo. E quando você vir ver, cadê o pastor Lobo? Está aquele moço cabeludo na esquina, sou eu. Parece, mas não é. Aliança com joio. Cuidado com algo chamado astúcia e fingimento. Usaram de astúcia, foram e se fingiram. 2 Coríntios 11:3. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Diga: corrupção sentimental. Aprenda o que eu vou dizer. O sentimento é mentiroso. As emoções camuflam inverdades. Pastor, eu me acordei me sentindo péssimo. Eu estou achando que o arrebatamento foi e eu fiquei. É mentira. Pastor, esse sentimento que eu tenho de agonia, o sentimento é capaz de tornar aquele que é sábio um louco. Quantas pessoas nós vimos, e você mesmo, que caíram em armadilhas sentimentais em todas as áreas, não só no plano afetivo, mas entraram e fizeram negócios que não poderiam fazer, negociaram valores eternos em nome do prazer. E o que eu tenho visto, o que eu tenho
pesquisado, o que eu tenho ouvido, é que dentro da igreja, todo o tempo foi isso, tá, gente? Mas esses últimos dias está terrível. Por quê? Porque as redes sociais promovem algo chamado capilaridade filosófica. O que é isso? Você começa a ouvir um monte de gente, com um monte de opiniões embaralhadas, que fazem a tua mente falar o que é certo, o que é errado. Eu não consigo separar mais o joio do trigo. Eu não consigo mais. Então tem gente se fingindo. Tem gente que é falso profeta no meio da igreja. Tem gente que é falso mestre no meio da igreja. Tem gente que coloca a Bíblia debaixo do braço, que anda com crente, que participa do culto e não é crente. E eles acabam preparando o quê? Armadilhas. Acabam sendo uma verdadeira ratoeira para aqueles que sentem o cheiro do queijo. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 3, verso 1, ela diz o seguinte: porque a serpente era a mais astuta dos animais que o Senhor havia criado. A astúcia, ela combina um engano de aparência. Pastor, mas como é? Ele era meu vizinho, pastor. Ele era meu amigo. Como ele foi capaz de fazer isso? Através de algo chamado fingimento. E o fingimento é promovido pela aparência. Ele se veste como crente, ele fala como crente, ele anda como crente, mas ele não é crente. É o joio no meio do povo. Aliás, joio, a igreja não se preocupa com joio. Quem separa joio é anjo. Vocês sabiam disso? Quando vier o Filho do Homem, essa é a expressão de Daniel. Daniel é que chama Jesus de Filho do Homem. Às vezes o profeta Ezequiel também. Mas Daniel chama Jesus de Filho do Homem. Quando vier o Filho do Homem, ou seja, quando Jesus voltar, na sua glória, os seus anjos vão separar joio de trigo. Para a direita, ele vai separar como quem separa os cabritos das ovelhas. Para a direita, as ovelhas, e para a esquerda, os cabritos. Ele vai saber exatamente o que está fazendo. Não fica pensando que isso tem alguma conotação diferente aqui. Não tem. Na mão direita também vai estar o sinal da besta. Mas ele está dizendo como alguém que separa de um lado para o outro. Ou seja, o mundo espiritual percebe quem é e quem não é. Mas a gente muitas vezes não percebe. Por quê? Porque nós escorregamos no discernimento espiritual. Um inimigo camaleão. O que a ciência fala do camaleão, camaleão significa o leão da terra, isso que significa, o leão que anda no chão, ele tem aquela cara, né? Ele é um animal que a biologia chama de mimético, ele é capaz de trocar a sua cor à medida com que ele se aproxima e ele percebe um predador. O que ele faz? Ele se esconde. E foi isso que o povo heveu, ou o povo gibeonita fez. Bom, está vindo um povo aí que está massacrando os inimigos, que está tomando de volta as suas casas, que está temando a terra prometida. A gente não pode com ele. O que a gente vai fazer? A gente vai propor uma aliança. Dissimulados, disfarçados, fingem submissão a Deus, parecem inofensivos. Não é isso? Aqui nós temos pescadores, colocam fotos lindas do pôr do sol pescando. Gente, o peixe acha que aquela isca brilhante é saborosa. Ela está disfarçada, porque dentro dela tem um anzol que não vai deixar ela escapar. É um fingimento. É um alpiste que você coloca dentro do alçapão. Parecem inofensivos, não desejam servir a Deus, mas eles querem viver dentro da sua própria vida, trazendo problemas, dificuldades, iniquidades. Eles querem que o reino de Deus seja sujado pela sua própria imundícia. Esse mês tem sido um mês assim, eu vou chamar de polêmico, entre os cristãos de corte protestante evangélico, porque nós temos tido a marcha do orgulho.
Hoje tem marcha do orgulho em São Paulo. E um dos pastores que tem mais peso nas redes sociais, ele não pregou quanto o pecado em si, ele pregou quanto o pecado do orgulho. E ele falou: o orgulho é pecado. Eu me orgulho de fazer parte de uma torcida violenta. Eu me orgulho, é pecado. Eu me orgulho de fazer parte de uma família que serve a Deus. É pecado. O pecado do orgulho foi o pecado que tirou Satanás, ou na verdade se chamava nesse tempo Lúcifer. Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo que se rebelou contra ele. Eu sei fazer. Você já foi jovem? Eu sei o que eu estou fazendo. Meu pai não sabe. Eu tenho uma visão, é uma estrutura maior. Minha mãe não entende de nada. Você nunca amou como eu amei. Você já passou por isso? O nome disso é soberba. E aí o papai, a mamãe, o pastor, o professor está dizendo: olha, vai dar ruim. E tem gente se orgulhando e colocando o pecado na rede social, como se o pecado fosse motivo de celebração. Hoje é dia de orgulhar. Eu me orgulho de quê? Do pecado. Quando a gente fala sobre camaleão, a gente tem que lembrar a razão pela qual o povo de Israel pecou. Fazei, pois, agora. Preste atenção na urgência. É já. É agora ou nunca. Ou você compra, ou você fecha o negócio. Ou você casa comigo agora, ou você não vai ter nunca mais. É a tua última opção. É agora. Ou você aceita, ou então você perdeu. É a maneira mais agressiva de diminuir a tua capacidade de raciocínio. Você pode ter um sentimento de que o cavalo passou e você não subiu nele. Você perdeu a montaria. Você pode ter a percepção de que foi uma oportunidade que você deveria ter segurado e ela escapou das suas mãos. Eu vou perder isso? Não. Êxodo 34:12. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que não te sejam por cilada. Aqui Deus ainda diz por quê. Tem razões e tem mandamentos que Deus nem fala por quê, não faça. Ele não explica, só diz: ó, me obedeça, não faça isso. E aqui Deus está proibindo um acordo entre aquele que é o povo dele e aquele que não é povo dele. Ele está dizendo: vai ser uma cilada. Você vai entrar dentro de um buraco e não vai sair de lá. Por quê? Porque vão colocar um cadeado com chave tetra, vão colocar um cadeado biométrico, vão pegar a senha, vão jogar fora. Você não vai sair de lá. Não faça aliança com esse povo. Ah, pastor, é interessante como é que o sentimento foi isso que derrubou Eva. O sentimento, como mente para você dizendo: não, Deus vai ter misericórdia. Todas as decisões erradas que você toma, você carrega com ela. Aqui tem muitos jovens, o Jump está lá. Hoje o Arthur está ministrando para o Jump. Qualquer erro que você comete com 14, com 15, com 18, com 21 anos, escute, você vai carregar esse erro para o resto da sua vida. Então existe algo chamado prudência, inteligência. Existem caminhos que você ainda não passou. Então você pergunta a quem passou. A capacidade de crescimento da gente, ela é aumentada quando? Quando alguém que já teve experiências que você não teve e venceu as lutas que você ainda não lutou, é capaz de te mentorear, é capaz de te ensinar, é capaz de dizer: ó, eu fui por aqui, quebrei a cara, eu fui por aqui, eu venci. Não faça aliança, vai ser uma cilada. Cuidado com a influência corrupta. Há um ditado que diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Você é feito daquilo que você ouve, você é feito daquilo que você lê, você é feito daquilo que te aconselham.
as pessoas que estão contigo. Gente, Amós capítulo 3, verso 3 diz: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Não façam com elas, Deuteronômio 7, tratado algum, não tenha piedade delas. Ai, pastor, mas ele é tão bonzinho, é da boa família, de boa família. Conheço a mãe, conheço o pai. Você começa a convencer a si mesmo que aquilo que é ruim é bom. Não tenham piedade, não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas dela para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e rapidamente os destruiria. Ai, pastor, eu não sabia que Deus se irava. Ah, não sabia? Por que você acha que Jesus foi para a cruz? Por quê? Hoje há um movimento, eu quero voltar e puxar o gancho que eu, puxar a isca, o anzol que eu lancei antes, chamado de hipergraça. A igreja cristã evangélica tem o movimento do legalismo, esse é antigo, é o movimento da performance, diga performance, desempenho. Você vai para o céu se você vestir o tipo de roupa, se você não raspar a tua perna, se o teu cabelo for assim ou assado, se você tiver performance, se você alargar seus filactérios, se você aumentar suas franjas, se você amar os teus lugares nas sinagogas, se você amar ser chamado de crente, de rabi, de pastor. Olha, Jesus está falando, cuidado com a aparência. O legalismo fere as pessoas. E talvez você tenha vivido numa igreja legalista, tenha tido um pastor legalista, tenha tido um pai legalista, aonde ver futebol era pecado, não pode ter televisão em casa. Alguém experimentou isso? Não, porque eu vi isso, e muito perto de mim. É pecado ter internet. Já falaram para mim, quando eu comecei o canal do YouTube, em 2018, 17, isso não é de Deus. Aí veio a pandemia. Ah, pastor, me ajuda a fazer crescer meu canal. Gente, o instrumento de comunicação que Deus deu, você usa. Tem estrada feita pelos gregos, é isso que os romanos aumentaram, é isso que o apóstolo Paulo falou. Pega as cartas, não tem papiro? Ah, então pega pergaminho. Vai para Pérgamo, ou então vai para o Egito. Lá tem lugar, tem tinta, a gente escreve e manda a carta. E essas cartas chegaram para a gente hoje em forma de Bíblia. Agora, o legalismo, ele promove uma salvação através de desempenho. Ou seja, você não é salvo pela graça, você é salvo pelas obras. Seja muito caridoso, como se isso fosse entregar para você um benefício. Eu fui católico, você não foi, você não sabe o que é isso. E para mim, católico, eu tinha que ir na missa, para comunhão, para comer o pão, porque quanto mais daquele pão eu comia, mais Deus, entre aspas, iria me favorecer. Então, na verdade, é o meu desempenho que iria trazer o favor de Deus, e não é nada disso. A ceia é um memorial, façam isso em memória de mim. Agora, o que aconteceu? Essas pessoas feridas na igreja do legalismo, foram com um pêndulo para o outro lado, e aí veio a hipergraça. Você está salvo, Jesus te ama, Jesus é um bichinho de pelúcia, o evangelho é um algodão doce, pode viver no pecado. E olha, cuidado como você prega, para você não perder a ovelha. Olha, não fala desse assunto, não fala desse outro. O que está acontecendo hoje? A hipergraça está dizendo que Jesus acabou com a ira sobre o pecado, e também não é nada disso. A ira, Jesus não acabou com a ira, não foi isso. O Novo Testamento continua exigindo que a minha vida seja transformada. Não é que eu vou no culto no domingo, eu vou no culto no quarta-feira, ou eu participo do ministério, isso tudo vai me favorecer. Não, isso tudo
Deus fez as obras para que nós caminhássemos nela, e para que pelas obras o nome dele fosse glorificado. Efésios, capítulo 2, do verso 9 ao verso 10. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Mas, o que a hipergraça está fazendo? Continua na imoralidade. Continua roubando. Continua enganando, traindo todo mundo, mentindo. Continua nos teus vícios. Deus te ama. A hipergraça ama João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele para aí. A hipergraça não quer saber do verso 17, verso 18. Você pode colocar a multimídia. João, capítulo 3, verso, quem sabe o verso 17 e 18 aqui? Levanta a mão. Verso 17 e 18. João, capítulo 3, verso 17 e 18. Consegue colocar? Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este, ou seja, o mundo, fosse salvo por ele. Agora bota o cinto aí, mesmo, que vai bater forte. Olha o verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A hipergraça não gosta do verso 18 não, só gosta do verso 16. O evangelho açucarado da vida sem transformação. Isso tudo, gente, está entrando no ouvido da gente, como essa combinação que os heveus, ou jebuseus, é mesmo povo, convence o povo, deixa eu ficar com você, deixa eu entrar nesse meio. A gente mesmo começa a achar que não há problema em ter orgulho do pecado. Afinal de contas, foi Deus que me fez assim. Opa! Não, pera aí. Todo pecado exige uma construção. Cuidado com a influência corrupta, cuidado, porque o pecado vai trazer problemas, cheio de sofrimento, cheio de perturbações. Números 35, 33, de 55 a 56. Se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Diga, problemáticos. Imagina um cisco, que é um espinho no teu olho. Se um cisco dá problema, já entrou aqui o cílio, sabe você, minha irmã, que tem um cílio de anjo, aquele cílio comprido que você estica? Imagina aquele cílio dentro do teu olho, ia dar problema? Assopra aqui, assopra, não consigo. Agora imagina um espinho no seu olho. Imagina algo nas suas costas, que você não consegue tirar. Você já falou assim, para sua mãe, para o seu pai, para sua filha, para o seu marido, para sua esposa: amor, costa aqui atrás, eu não alcanço. Alguém já fez isso? Só eu, gente? Coça aqui. E dependendo do tamanho da unha, é uma delícia. Não é verdade? Agora imagina, em vez de ser uma coceira, um espinho nas suas costas, que você não vai conseguir tirar. Você está entendendo o que ele está falando para a gente em Números 33? Você vai arrumar um problema que não vai ter solução. Então, cuidado com aquilo que você faz aliança. Cuidado com a amargura. Esaú, filho de Jacó, ele vai casar. Esaú casou-se, filho de Rebeca, não é isso? Isso, irmão de Jacó. Esaú casou-se com mulher de Canaã, Ada, filha de Elon, o Hitita, e Oolibama, filha de Aná, neta de Zibeão, olha lá, o Eveu, o Gibeonita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Olha o que eu vou te falar. No casamento que você faz, não é só uma aliança entre o rapaz e a moça, é um pacto entre famílias.
Você que é menina, carrega o nome ou sobrenome do seu marido. Fabíola Brandão, agora é Fabíola Lobo. Ela se junta à minha família. Ela faz parte e faz conexão com a minha família. Agora, quando você faz coisa errada, a tua família toda sofre. Rebeca, a mamãe, viveu uma vida amargurada por causa de uma bobagem que o filho Esaú fez quando estava de raivinha. E ele fez de propósito. Eu vou fazer só para irritar a minha mãe. Eu não vou fazer só para dizer para o meu pai, a minha vida quem manda sou eu. Mas a Bíblia está te mandando para um lugar de sossego, de tranquilidade. Não, mas eu sou bom. Gente, é impressionante como é que a soberba, ela vai preceder a desgraça. É impressionante. Número 4, cuidado com as grandes vitórias. Quando soaram as trombetas e o povo gritou, ao som das trombetas, do forte grito, o muro caiu, cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Ele é o cara, ele venceu. É a pessoa que casa e faz um bom casamento e acha que não precisa continuar cuidando do casamento. Eu já venci. Sabe a moça mais bonita do bairro? Eu casei com ela. Sabe o moço mais inteligente, o crush da igreja? Casei com ele, é isso. Aí, vocês aí, ó. Quando você tem grandes vitórias, é quando você abaixa a sua guarda. Há um lutador de boxe famoso, você deve ter ouvido falar, Mike Tyson. Gente, pensa um lutador. Aquelas lutas que ele entrava no primeiro round, ele dava meia dúzia de soco em alguém, pum, ele já derrubava. Ninguém podia vencer aquele homem. Você já ficava para assistir e passava nos canais abertos naquele tempo? Hoje tem lá o Pride. Mas naquele tempo você assistia no canal aberto. E você ficava até a madrugada. Por quê? Por causa do fuso horário. E aí você só assistia 5, 6, no máximo uma dúzia de socos para Mike Tyson vencer. Quem foi que derrotou Mike Tyson? Ele mesmo. Foi ele mesmo que se derrotou. Então o que pode me derrotar? O que pode me fazer chegar no lugar onde eu sou mais forte e ser derrotado? O quê? Meu orgulho. Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, a França saiu como exército vencedor. E ela celebrou a vitória, espizinhou, humilhou a Alemanha de todas as maneiras. Isso foi criando um desejo de revolta. Aí passou um ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos, se levanta o Terceiro Reich. Um movimento de resposta a uma guerra, porque não bastou vencer. Eles humilharam a Alemanha. Aí vem a Segunda Guerra. E aí a França falava assim, esse aí, eu já ganhei. Eu vou jogar contra quem? Contra o Arapiraca? Imagina. Olha o meu time, sou da primeira divisão. Pois foi o primeiro país a ser vencido na guerra. O resto foi anexado. Eles entraram sem dar um tiro. Olha para mim. Cuidado, porque você vai cair naquilo que você acha que você é bom. Cuidado. Olha, quem está em pé, cuide para que não caia. É aonde? É dentro da cozinha, da cozinheira mais experiente que o bolo desanda. É isso que ele está dizendo. Orgulho
ingenuidade e presunção. Os reis de Canaã estavam tremendo de medo, havia um terror lançado. Os fenômenos sobrenaturais, pedras caindo do céu, o sol parando, a lua parando, o rio Jordão abrindo no tempo da cheia. Nenhuma arma, nenhum exército, nenhum inimigo promoveu no coração daquele povo o quê? Ninguém pode me derrubar. Como é que Israel vai ser vencido? Porque Israel vai beijar a lona agora. Vai. Ele vai cair, ele vai tomar um golpe aqui. E ele vai tropeçar. Aprendam isso. Quando você se superestima, nada vai me atingir porque eu sou bom. Ou quando você subestima, ninguém pode me atingir porque são todos fracos. Você acaba incorrendo em 3 erros. Número 1, orgulho. Acreditar que você é bom. Como você é bom. Eu quero ser como você quando crescer. Nossa, pastor. Nossa, minha irmã, meu irmão. Eu quero servir esse Deus invicto que você tem. Cuidar. Aquele que lisonjeia, arma um laço ao orgulhoso, ao teu coração orgulhoso. Número 2, cuidado com a tua ingenuidade. A ingenuidade faz a gente agir com urgência em tempo de emoção. É por isso que existe conselheiro. Doutor, dá uma olhada no meu exame aqui. Eu estou olhando aqui, ó. Eu fiz aqui o exame de sangue, mas estou vendo que está tudo dentro aqui, desconforto. Você já pegou o exame de sangue e falou, peraí, deixa eu ver aqui, está tudo bem, tudo bem. Triglicerídeo, não, isso aqui está fora. Já fez isso? Ah, não preciso de médico. Rapaz, leva para o doutor. Leva para o doutor Vitor. Leva para o doutor Marcos. Leva para o doutor Antônio. Leva para a doutora Ivete. Cuidado com a ingenuidade. Cuidado com a criancice evangélica. Cuidado com a presunção. De achar que você não precisa da Bíblia, que você não precisa do conselho de Deus. É interessante como é que a palavra de Deus, ela enche a gente de sabedoria, para a gente poder enxergar aquilo que é bom e que é ruim. O discernimento significa, discernir é julgar com inteligência. Não é algo assim, não, Deus colocou no meu coração. O discernimento é extremamente inteligente. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, ela é uma lâmina afiada, de 2 cortes, tramontina, é faca. Ela é apta para discernir, para penetrar na divisão de juntas e medulas, entre a alma e o espírito. Pensa a divisão da alma e do espírito, ela vai lá e é um bisturi. E ela vai dizer mais, ela vai dizer, apta a discernir pensamentos e intenções do coração. Quando você tem a presunção de achar que você pode ir contra os valores do reino, aí você vai tomar, é o tropeço da criança. É quando a criança está aprendendo a andar, que qualquer susto ela toma, qualquer pedrinha faz ela cair. Nós temos um inimigo. Gente, a ficha corrida dele não é brincadeira. Ele é o rei dos golpes baixos. Que Deus tremendo! Isso aí, palavras do pastor Lopo, sem entender. É esse o seu Deus. A gente acompanha a notícia de que seus feitos, desde o Mar Vermelho, passando pelas proezas no deserto. Gente, eu ouvi falar que Deus fez um milagre na tua vida. Fez chover pão do céu. Mandou codornizes do Mediterrâneo para encher o teu arraial. Você ficou 3 dias colhendo. As suas roupas não ficaram velhas. As suas sandálias, o teu pé crescia. Imagina, você saiu de lá pequenininho. E a sandália crescia junto. Você nunca passou fome nesse deserto? Que Deus maravilhoso! Ouvimos como ele abriu o Jordão e venceu os reis de Jericó e Ai. Nós não víamos a hora de nos encontrarmos com vocês e fazer parte do seu povo tão especial e servir a esse Deus
invencível. O diabo, ele sempre diz que ele é inocente. Isso é exagero, pastor. Por que vocês são contra o amor? É só amor. Tem orgulho de amar. Opa, não confunda amor com sensualidade. Não confunda amor com imoralidade. Não confunda amor com deslealdade. O inimigo, ele não usa regras claras. Ele vai lutar com você e vai tentar enfiar o dedo no teu olho. Pastor, ele me bateu, ó, só vale soco. Não, mas eu também vou dar uma mordida na orelha. Eu vou jogar terra na cara dele. Eu não posso bater, eu puxo o cabelo, pastor. Ele usa regras que são abomináveis para quê? Para te enganar. Conheça a palavra de Deus. Eu sou bonzinho. Casa comigo, vai. Talvez você tenha caído numa história dessa, numa sedução dessa, num namoro desse, num noivado desse, num casamento desse. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade. Gente, diz para mim, pode haver acordo entre o justo e o injusto? Porque tem gente que vai te convencer de que a injustiça é boa. Não, todo mundo faz, pastor. Que comunhão da luz com as trevas. Que harmonia entre Cristo e o maligno. É o diabo aqui. Ou que união do crente com o incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Olha, você vai ouvir coisas, matérias, chamando você para celebrar o pecado. O pecado é pecado. O pecado traz espinho nas tuas costas, traz farpa nos teus olhos, traz problemas, traz amargura. É isso que o pecado faz, gente. A gente tem que aprender a ser prudente. Seja prudente. Ouça os mais velhos. Ouça aqueles que te amam. Ninguém vai te amar mais do que a tua esposa, meu irmão. Você sabia disso? Você sabia que se você cair numa cama aleijado, um AVC, se você tiver um infarto, se você tiver uma paralisia, sabe quem vai cuidar de você, meu irmão? Não é teu chefe, não é teu amigão do boteco, não é o teu colega do futeba do fim de semana, é a tua esposa. Ela vai cuidar de você para sempre. Ouça ela. Mulher, o seu melhor amigo é seu esposo. E o homem, ele tem que sim, que dar sustento. Ontem eu boto aquelas perguntinhas no Instagram. Olha o que o moço perguntou: pastor, por que o homem tem que pagar o lanche depois do culto para a varoa? Eu falei, porque você é um homem de verdade. Você tem que dar segurança. Mulher quer segurança. Eu ainda fiz uma brincadeira. A primeira vez que a mulher pagou o lanche para o homem foi lá no Éden. Entregou fruta. Olha o que deu. Vocês estão rindo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar. Bom Retiro tem cuidado da sua família. Bom Retiro tem investido nos seus filhos, nos seus netos. Mas Bom Retiro tem cuidado também do teu coração. Eu digo essa palavra com temor. Uma palavra que ficou assim, ficou na minha cabeça, eu fiquei mastigando ela quase que a semana inteira. Olha, eu sei que você tem muita coisa importante para fazer na sua vida. E tem coisas que são emergências. Você está amamentando, na hora que teu filho grita que quer mamar, você tem que dar mamar. Tem jeito. Você tem responsabilidades que são marcadas. Todo mundo toma café. Não, eu não tomo café da manhã. Agora é que eu estou com fome. Agora, há uns 15 minutos atrás eu falei assim, estou com fome. Agora estou com fome.
tem horas que são marcadas, você vai levantar, você vai ter que entrar no trabalho, vai ter que sair do trabalho. E aí você vai acumulando para você responsabilidades que você não precisa, ou desejos que você não precisa, e você se esquece da palavra de Deus. Aí você cai no mau conselho. A Bíblia não é só o manual do fabricante, como os evangelistas gostam de falar. É de fato um manual de felicidade. Eu não estou dizendo que tudo vai dar certo, não, porque não vai dar. No mundo tereis aflições, muitas são as aflições do justo. Eu estou dizendo que a felicidade é você chegar num lugar que você sabe exatamente onde você devia estar. Aí que está a felicidade. Você que é filho, ouça o seu pai. Ouça ele. Se teu pai não tiver conselho bom para te dar, pastor, você não conhece meu pai. Então olhe para aquilo que deu errado, mas honra teu pai e tua mãe. Mas não faça igual. Não faça igual. Ame teu pai, ele faz o melhor. Que ele pode fazer, mas talvez ele não seja obediente. Pastor, o que eu faço? A Bíblia diz, obedecei aos vossos pais no Senhor. Então tem coisas que se é pecado, e o Senhor me deixa claro isso. Eu tenho que saber separar aquilo que é ruim daquilo que é bom. Olha, seja prudente. O discernimento, ele vem através, não é só uma voz, não é só um pensamento, não é só uma visão. É um conjunto de inteligências que você vai acumulando e vai dizendo assim, ó, isso aqui não é de Deus. Não é o sexto sentido da mulher, não é isso. Mas você que é casado, escuta a sua mulher. Ela vai falar assim, ó, não se mete com isso não. Ouve ela. Gente, eu tinha tanta certeza das coisas, até o dia que eu comecei a perceber, que todas as vezes que minha esposa falava para mim assim, ó, não vai dar certo não. Até que cheguei num ponto, hoje nós vamos fazer esse ano 34 anos de casado, né meu amorzinho? Linda. Custa caro, viu gente? Custa caro, custa você que é homem, lembre disso também, além do lanche. Você tem que investir. Aí eu descobri depois de uns 10 anos de casado, que quando ela falava assim, vai dar errado, não era praga não, vira essa boca para lá mulher, não era não, era Deus me ajudando pela boca da minha esposa. Aí eu comecei a aprender a ouvir quem me ama. Eu tenho amigos aqui na igreja, não são pessoas especiais, são amigos, que dizem assim, pastor, cuidado com isso aqui. Pastor, vamos melhorar isso aqui. São meus amigos. Um é mais agitado, o outro é mais suave, mas todos eles querem me trazer o quê? Um discernimento, uma percepção daquilo que eu não estou percebendo. E quando eu chego num lugar que eu não sei o que fazer, eu antes de fazer contrato com os heveus, com os gibeonitas, antes de aceitar a proposta, deixa eu morar com você, deixa eu viver para sempre com você, eu pergunto assim, eu vou lá no meu psicanalista, ó, vou até fazer a propaganda aqui, doutor Jaime, doutora Lília, extraordinários, nunca tive não pastor, não deu certo, pode buscar ele aqui, é o cara. Eu vou buscar pessoas que podem me ensinar a não errar. Entenderam isso? Você tem gente assim perto de você. Você tem gente assim na sua vida. Não haja por emoção. É lógico que a paixão é cheia de emoção, mas tem uma hora que você tem que fazer conta. Feche teus olhos em nome de Jesus. Vamos orar? Estamos rigorosamente dentro do horário. Deus falou contigo essa manhã, querido? Deus falou? Deus falou contigo a respeito de vozes ou de pensamentos ou de ensinos que entraram na sua vida e causaram sofrimento para você. Eu quero orar por você hoje. Se você quer dizer para Deus, Deus, eu jamais teria feito se eu conhecesse a tua palavra, eu quero te pedir perdão. Fique no seu lugar, só levante sua mão. Quero pedir perdão. Deus abençoe todos vocês. Você que está sendo arrastado, pastor, eu sei que está errado, pode baixar sua mão. Eu sei que está errado, não consigo me livrar disso. Não, ele me atrai, eu quero hoje sair desse lugar de prisão que eu entrei e não consigo mais. É como um espinho nas minhas costas. É como
é como uma farpa nos meus olhos. Fique do seu lugar, só levante sua mão. Diga: eu quero ser livre. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Alguém aqui essa manhã entendeu que Deus te ama, mas Ele quer transformar a sua vida, e você quer, além de fazer uma aliança com Jesus, ter uma história transformada por Deus? Se você quer isso, só levante sua mão, só isso. Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Feche seus olhos. Pai querido, a Tua palavra é tão enriquecedora, Senhor. O Senhor pega histórias que servem para o nosso ensino. O Senhor coloca esses pedaços dessas biografias de gente vitoriosa como Josué, mas que um dia foi enganado por sentimentos, foi seduzido por acordos que jamais deveriam ter feito, e que só trouxeram problemas para ele. Os gibeonitas, Senhor Deus, foram a razão de uma enormidade de traumas que eles viveram. Pai, obrigado, Senhor Deus da glória, porque ao expor a ferida desse homem, o Senhor nos protege de nós mesmos nos destruirmos. Obrigado, Pai, porque Tua palavra não deixa a gente ficar refém do pensamento desse mundo, que celebra dia de orgulho de qualquer pecado, de qualquer iniquidade. Obrigado, Senhor Deus da glória, porque o Senhor colocou o Espírito de Deus em nós, o Teu Espírito do Teu Filho em nós, para que nós pudéssemos entender e ter a mente de Cristo, e escapar das ciladas do inferno. Senhor Deus, queremos pedir sabedoria. Tira o orgulho de nós, de cada homem, de cada mulher, que já pensa que sabe tudo, que pensa que entende tudo. Pai, tira de nós todo o orgulho de achar que podemos viver sem o Senhor, toda presunção de achar que não precisamos mais do conselho do Senhor, que podemos fazer negócios, que podemos fazer acordos, que podemos escolher pessoas sem passarem pelo crivo, pelo filtro da Tua palavra. Senhor Deus, coloca no nosso coração o desejo de Te buscar. Coloca em nós o desejo, Pai, de buscar as preciosidades da Tua palavra, que são conselhos de vida eterna. Pai, em nome de Jesus, homens e mulheres hoje, que olham para trás e veem os caminhos que tomaram, que agora machucam eles, que trouxeram problemas para eles, mas que podem contar com a misericórdia do Senhor, com o amor do Senhor, com a compaixão do Senhor. Pessoas que hoje pedem perdão ao Senhor pelas falhas na sua própria paternidade, pelas falhas na sua própria vida. Te pedimos perdão em nome de Jesus, mas também te pedimos que o Teu Filho Jesus habite no trono do nosso coração, que o Teu Filho Jesus seja o Rei em nossas vidas, que o Teu Espírito Santo seja a única voz que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos guia em toda a verdade e que glorifica o Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém comigo? Você pode dar um abraço aí em quem está perto de você? Nós vamos cantar uma canção. Eu quero fazer algo que a gente não faz há muito tempo aqui. Você pode... Pastora Fabíola, você está vendo? Você quer ver ela? Gente, você pode sentar só um minutinho? Um minutinho, por favor. Pastora Fabíola me lembrou aqui. É que eu sou tão bem tratado por vocês, que para mim, todo dia é dia do pastor. O dia dos namorados para mim não tem muito sentido não, tá bom, igreja? Eu sou tão feliz, eu não fico esperando o dia dos namorados para ficar feliz. Hoje é dia do pastor. Eu queria pedir que todos os pastores ficassem em pé. Todos os pastores presentes, você pode ficar em pé?
fique em pé, pastores e pastoras. Pode ficar em pé. Pastor Josimar, sempre escondido, né, pastor? Sempre ali. Você pode dar uma salva de palmas para esses homens e essa mulher? Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Agora sim, vamos ficar em pé. Antes de você ir embora, se você não é membro da igreja, pastor Paulinho ali, está no fundo, dá o teu nome para ele. Classe de batismo já recomeçou, já tem semanas. Classe de integração também. Se você não conhece o nosso ministério infantil, quero convidar você para descer e ver. Você vai ver o que Deus, a maravilha. Esse é o lugar para a sua família, amém?